Fala galera, beleza? Matheus aqui e nesse vídeo eu vou contar pra você como que foi a minha jornada do zero aos mais de 4 milhões de reais faturados aqui pela internet, no mercado digital. Eu fiz várias coisas já aqui pela internet e vou falar pra você aqui como que foi a minha trajetória, o que deu certo, o que deu errado, o que me fez ter resultado e o que me atrasou, para que você também não caia nos mesmos erros que eu cometi durante esse trajeto. Poderia ter sido muito mais rápido, tá? Eu fiz isso em 4 anos, né? 3, 4 anos, você vai fazer muito mais rápido com os ensinamentos que eu vou te trazer aqui. Então a dinâmica do vídeo vai ser o seguinte, eu vou trazer aqui a história, eu vou te contar a história, só que não vai ser simplesmente uma história, eu vou te contar a história e vou te pontuar alguns aprendizados que eu tive durante esse caminho, para que você possa anotar aí e aplicar na sua jornada aí, para que você tenha uma jornada rumo ao sucesso mais rápida do que eu tive, beleza? Então vai ser o seguinte, juntamente com a história, como eu disse que eu vou contar aqui, de como foi a minha jornada, eu vou te trazer aqui 4 aprendizados para você ter resultados mais consistentes, mais rápido na internet. São aprendizados que eu tirei durante a minha trajetória e que você também vai poder aplicar. Então pega papel, pega caneta, porque o título do vídeo aqui é como eu fui do 0 a 4 milhões, só que eu vou contar essa história de forma que você possa tirar aprendizados claros e práticos para aplicar na sua vida ainda hoje, caso você esteja tentando começar também, caso você tenha esse desejo de trabalhar aqui pela internet. Então vamos lá, só para contextualizar aqui, quando eu estava começando aqui a trabalhar na internet, eu estava finalizando a minha faculdade ali de contabilidade. Então eu via o pessoal trabalhando na contabilidade, via que a galera não ganhava tanto dinheiro assim, e em contrapartida eu via o pessoal trabalhando na internet e era 6 e 7, o pessoal ganhando dinheiro pra caramba, um monte de adolescente falando que estava ficando rico, e aquilo me encheu os olhos e eu comecei a acreditar naquelas promessas e tentar. Só que aí, como todo iniciante, acabei caindo em alguns golpes, tá? Então, primeira coisa que eu quero te passar aqui, cuidado com o que você acredita na internet, porque nem tudo é o que parece. Eu vou te falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, beleza? Mas uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar aqui pela internet é que você tem que saber o caminho onde você vai pisar. Primeiro aprendizado que eu coloquei aqui dos 4 aprendizados para você trabalhar aqui pela internet, que foi o que deu certo para mim pela primeira vez, tá? Primeiro, tudo se copia, tá? Tudo na internet você deve copiar o que outras pessoas fazem. Repara, você tem que copiar o que as outras pessoas fazem. Deixa eu contextualizar agora a minha história, né? Como isso se aplica à minha história. Durante o meu início aqui na internet, eu comecei tentando fazer coisas que o pessoal estava falando, comprei cursos, comprei mentorias, só que nada funcionava para mim. Parecia que eu que era o errado da situação, porque eu via tanta gente dando certo, é inegável que o digital dá certo, né? Ainda mais agora. Agora é inegável mesmo, mas lá atrás também, cara, tinha muita gente tendo resultado, muita gente mudando de vida de fato pelo digital. Então, o que eu estava fazendo de errado? Primeiro erro que eu cometi quando eu comecei aqui no digital foi acreditar no que as pessoas estavam falando e não no que elas estavam fazendo, tá? Então, muita gente hoje na internet, infelizmente, vende curso, vende mentoria daquilo que não aplica, tá? Então, as pessoas ganham muito dinheiro, só que elas fazem outra coisa diferente do que ela está falando. Então, quando você for comprar um curso, comprar uma mentoria, seguir o que uma pessoa está falando, definir uma pessoa como seu mentor, eu recomendo que você faça isso, defina uma pessoa como seu mentor, acredite no que a pessoa fala, mas antes de acreditar no que ela fala, veja o que ela faz, tá? Copie o que ela faz, faça o caminho inverso, tá? E você tem que saber se comparar com essa pessoa. Quando eu estava começando, um outro erro que eu cometi foi me comparar com as pessoas no momento em que elas estavam ali, no holofote, que elas estavam naquele momento. Só que eu estava começando sem dinheiro para investir, eu estava começando sem muita experiência com tecnologia, não sabia fazer nada na internet, e eu queria aprender o que os grandes estavam fazendo. Só que não é o indicado para o iniciante começar. Eu tinha que olhar como? Eu tinha que pegar e olhar o que os grandes estavam fazendo quando eles estavam começando, e aí copiar a fase correta. Então, ao invés de fazer o que os outros falam, faça o que eles fizeram quando eles estavam começando. É fácil puxar isso na internet hoje, tem tudo registrado, tá? Inclusive eu no MVA, que eu tenho um treinamento, né? Que eu ensino a galera, eu não ensino o que eu faço hoje. Hoje, eu ganho dinheiro aqui pela internet, eu ganho uma quantia maior, eu ganho um dinheiro mais elevado, só que eu sei que isso não é para iniciante. Como o meu foco no MVA são iniciantes, eu ensino lá o que eu fiz quando eu estava começando. É algo que eu faço algo parecido hoje, só que eu faço numa escala e num nível de dificuldade muito maior. Se eu for ensinar para o iniciante o que eu faço hoje, ele vai ter dificuldade para começar. Então, sempre que você for iniciar em alguma coisa na internet, seja qualquer área, tá? Procure saber se aquilo é para iniciante e se o seu mentor fazia aquilo, fazia, né, isso que ele ensina hoje quando ele estava começando lá no início. Então, beleza? Primeiro, tudo se copia. Você não vai inventar nada de novo na internet, você não vai inventar a roda, você não precisa criar nada novo. Só que você tem que saber quem copiar, tá? E o que copiar daquela pessoa. Qual época copiar? Se você copiar a pessoa que está voando muito alto, você vai se frustrar. Beleza? Então, eu tentei fazer isso no início, eu tentei copiar a galera, acabei comprando curso, mentoria, daquilo que não funcionava para mim, e eu achava que o problema era o trabalho. Cheguei a achar que a internet não funcionava, só que o problema era que eu estava tentando coisas que eram difíceis demais para o iniciante. E aí vem o aprendizado número 2.
comparação certa, tá? Que eu até já comentei aqui, eu anotei aqui, mas eu já atropelei um pouco aqui. Você tem que se comparar, as pessoas, eu anotei aqui a frase seguinte, ó, as pessoas se comparam com o topo, não com o começo. Então, só para reforçar isso, esse é o aprendizado número 2. Se compare com o começo das pessoas que você está ouvindo, se compare com o início do seu mentor, não com o que ele faz hoje, ok? No início, como só refrisando mais uma vez também, eu não tinha dinheiro, eu não tinha competência técnica, eu tinha só a força de vontade. Então eu precisava de alguma coisa mais simples para iniciar. Qual que é o problema da galera hoje quando vai começar? O pessoal ele quer começar e já quer começar ganhando bem, quer começar ganhando 20, 50 mil reais. Não, se você como iniciante, você precisa procurar alguma coisa mais simples para fazer. E uma coisa mais simples para fazer, você achar essa coisa mais simples para fazer, que eu vou falar aqui no final do vídeo, o que é, você vai ter um resultado mais simples também. Não existe você fazer uma coisa mais fácil, mais simples, e ganhar um resultado de uma coisa que é mais avançada. Não, você vai começar aos pouquinhos, degrau por degrau. Beleza? Então, número 1, tudo se copia. Número 2, se compare de forma certa, comparação certa. Se compare com a pessoa na fase que você está, não com quem está lá no topo. Beleza? Número 3, terceiro aprendizado que eu tive durante a minha caminhada. Se você não tem dinheiro, comece prestando serviço, tá? Então, quando eu comecei lá atrás, eu comecei tentando vender coisas na internet. Eu vi o pessoal falando sobre o mercado de afiliados, que antigamente era muito forte, ainda é forte até hoje, e é uma coisa que dá dinheiro de fato. Só que para o iniciante começar, como você não tem habilidade técnica, você não tem dinheiro para investir, você não tem muita estrutura, você não quer saber de vender, você não sabe vender ainda, você vai ter muita dificuldade para começar com afiliado, porque afiliado é um modelo mais avançado de negócio. A não ser que você já tenha um público, você seja um influencer, aí sim você consegue, você já tem uma influência na sua região aí, você já tem uma rede social movimentada, aí sim você pode começar. Por quê? Você divulga para o seu público e vende. Agora, se você está começando do zero, você não tem um Instagram movimentado, você não tem dinheiro para investir, assim como eu, você vai começar como afiliado, você vai quebrar a cara. Lá quando eu comecei, o pessoal falava, Matheus, se você não tem isso, se você não tem audiência, começa investindo em anúncio. Faz o anúncio aqui, coloca esse criativo aqui, o videozinho para vender, coloca dinheiro que vai vender, vai mandar para uma página de vendas e lá na página de vendas vai vender. Cara, maior furada que eu fiz na minha vida. Coloquei dinheiro ali, o dinheiro que eu não tinha, e perdi dinheiro, perdi R$ 900. A primeira tentativa que eu fiz em fazer anúncio para vender como afiliado, eu perdi R$ 900. Então você pensa na frustração da pessoa. Então começar com algo que você depende de venda direta ali, que você depende de investimento em anúncio, investimento em estrutura, investimento em qualquer coisa. Você sendo iniciante, não é o indicado para você. Aprendizado número 3. Se você não tem dinheiro, comece prestando serviço. Ah, Matheus, mas como assim prestando serviço, tá? Prestar serviço prestar serviço é autoexplicativo o nome, né? Você pega um serviço, você aprende uma habilidade e você supre uma demanda que tem na internet. Por exemplo, edição de vídeo. Aqui na minha empresa, recentemente, eu contratei um editor de vídeo. Esse cara, ele não teve que investir em nada, ele não teve que ter uma estrutura robusta nem nada, ele só teve que aprender a editar vídeos de forma simples e eu contratei ele aqui. Eu pago R$ 1.500 para ele mensal. Então, ele começando ali, ele deve estar iniciando na internet, provavelmente, ele já começou ganhando um valor fixo mensal de R$ 1.500. O que ele vai fazer com esse valor? Ele vai juntar. Quando ele tiver uma reserva maior, ele pode arriscar tentar uma coisa que dê um resultado maior. Mas de início, cara, o risco é menor se você prestar serviço, tá? Então a vantagem de prestar serviço, você não tem risco, você tem um risco bem menor, porque você não está apostando nada, você não está investindo nada, você não precisa de investimento, né, como eu falei, e você supre uma demanda existente, tá? Porque tem muitas áreas hoje em dia que tem uma demanda e poucos profissionais. A própria área de edição de vídeos, como eu falei, eu fui contratar um editor, cara, é muito difícil de você achar algum editor que esteja livre hoje em dia. Geralmente, os editores de vídeo, editor de imagem, qualquer profissional que presta serviço na internet hoje em dia, tem uma demanda muito grande, porque é muita gente produzindo conteúdo, é muita gente fazendo muita coisa na internet. Então, qualquer área que você for prestar serviço na internet hoje, é uma área que tem bastante demanda. Eu, por exemplo, comecei prestando serviço de gestor de anúncios online. O que eu faço? O que faz um gestor de anúncios online? Eu pegava e abordava empresas da minha região e prestava serviços para essa empresa, fazendo anúncios para ela. Sabe aqueles patrocinados que aparecem nas redes sociais? Então, eu fazia esses anúncios para as empresas e elas me pagavam. Eu tenho até alguns clientes, até hoje, tá, de negócios, de pequenos negócios da minha cidade aqui mesmo, que eu atendo até hoje daquela época de quando eu comecei. Isso foi há 4 anos atrás, hoje é 2026 na verdade, foi em 2021, por aí, 4, 5 anos atrás que eu comecei. Então eu tenho alguns clientes até hoje e tem muita demanda hoje para quem quer ser gestor de tráfego, né, que é o nome da profissão, gestor de anúncios, analista de mídia, são vários nomes que o pessoal dá para quem faz anúncios para empresas na internet. Para quem é editor de vídeo, também tem muitas vagas. Para quem cria site, também tem muitas vagas. Então, você começando nessas profissões, prestando serviço, você não tem investimento e você consegue começar mais fácil, ok? E aí, quando eu comecei a ter resultados como gestor de mídia ali, analista de mídia, né, gestor de anúncios,
Peguei ali, então, segui a regra número 3 ali que eu aprendi. Eu tenho que começar prestando o serviço. Quando eu comecei a ter resultados, eu comecei a cobrar ali R$ 1.000 por empresa, 1.500, 2.500. Cheguei até os meus R$ 15.000 por mês prestando o serviço de gestor de anúncios, fazendo anúncios para as empresas. Consegui chegar até 15 mil. E 15 mil, vocês concordam comigo que é um valor bem legal, tá? 15 mil reais, na minha cidade aqui pelo menos, eu não sei, talvez eu tenha outra cidade aí, outros lugares que tem um custo de vida muito alto, mas na minha cidade eu consigo viver muito bem com 15 mil reais. E o pessoal começou a perceber isso. Os meus vizinhos, os meus amigos, e começaram a me perguntar: Matheus, como você fez para começar e chegar nesse resultado? Como você fez para chegar até aí? E aí eu aprendi a dica número 4, que é uma outra forma de ganhar dinheiro aqui pela internet. Então, você vê, primeiro, eu aprendi que tudo se copia, você tem que copiar as pessoas, porque você não vai inventar uma profissão nova, você não vai inventar uma nova forma de trabalhar pela internet. Depois, eu aprendi que eu tenho que me comparar com a fase certa, eu não vou me comparar com alguém que está lá no topo, eu vou ver como é que essa pessoa que está no topo começou e eu vou me comparar com ela no início. Então, assim eu consigo ter um parâmetro legal para eu iniciar. E eu aprendi que se você não tem dinheiro, se você não tem experiência, você tem que começar prestando serviço, que aí você só aprende o serviço e supre uma demanda que tem no mercado, que tem muita demanda hoje para prestação de serviço. Fiz o meu primeiro pé de meia, o pessoal viu que eu estava evoluindo e começou a me perguntar. Depois, nessa fase que o pessoal começou a me perguntar, eu aprendi que na internet tem 2 tipos de negócio, tá? O primeiro é o negócio escalonável. O que é um negócio escalonável, Matheus? É um negócio onde você presta serviço e você, prestando serviço, você tem que contratar outras pessoas para você crescer. Porque, por exemplo, eu atendi ali umas empresas e consegui chegar nos 15 mil reais por mês. Só que aí eu já tinha vários clientes, né? E se eu quisesse pegar mais clientes, talvez meu tempo não daria. Eu estaria com um tempo escasso ali. Se eu quisesse pegar mais clientes, eu teria que contratar outra pessoa e ensinar essa pessoa a fazer os anúncios para eu conseguir passar alguns clientes para ela. Aí eu pagava uma porcentagemzinha ou um salário fixo para essa pessoa e é assim que o meu negócio ia crescer. Então, um negócio escalonável, ele depende de você contratar outras pessoas para crescer, ok? E existe um negócio também escalável. Então, existe um negócio escalonável e um negócio escalável. O que é o negócio escalável, Matheus? O negócio escalável é aquele negócio que para crescer, a empresa que para crescer, ela não precisa de contratar mais gente. Ela consegue aumentar o faturamento dela sem precisar aumentar o custo dela com contratação de pessoas. Ela consegue aumentar o faturamento sem precisar contratar mais gente. Aí eu fiquei pensando sobre isso e entendi que o meu negócio poderia ser contratar mais gente e continuar prestando serviço, ou, como o pessoal estava me perguntando, o que eu estava fazendo, como que eu fiz para ganhar dinheiro pela internet, eu poderia ensinar isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi aí que eu criei o MVA, que é o Método Viver de Anúncios, que é o meu treinamento hoje. Criei algumas mentorias também, eu tenho algumas mentorias individuais, mentoria em grupo, e comecei a vender o meu conhecimento. Comecei a vender primeiro para as pessoas que eram próximas a mim, depois eu comecei a vender no meu Instagram, comecei a produzir conteúdo, comecei a ensinar a galera. Então, comecei a ter alunos, virei professor. E aí, como eu virei professor, eu gravei as aulas, depois de um tempo, e eu vendia um login e uma senha, porque eu gravei as aulas uma vez só, depois eu precisava só, a pessoa comprava de mim, eu enviava um login e uma senha. Então eu não precisava contratar mais gente, eu não precisava gravar mais aulas, só atualizar as aulas, e enviava, eu vendia um login e mais senha. Então não importa o quanto eu faturasse, se eu faturava 10 mil reais ou R$ 1 milhão no mês, eu não precisava aumentar em nada a minha equipe, porque eu entregava um login e uma senha. E eu decidi seguir por esse negócio. Muitas pessoas, muitos amigos meus, muitos alunos, eles não optaram por fazer isso porque eles não têm um perfil de professor. Eu gosto de ensinar, então eu segui por essa área. Eu decidi fazer o meu negócio um negócio escalável. A minha equipe é muito enxuta. Hoje eu trabalho só eu, a minha esposa, meu sócio e um editor de vídeo e a galera que fica no suporte, no comercial aqui. São acho que 5 pessoas na equipe assim. A minha equipe é muito enxuta e a gente tem um faturamento bem legal. Tanto é que a gente chegou a bater aí os 4 milhões de reais faturados na internet. Okay? Então, hoje, o que eu faço? Hoje eu ensino as pessoas a trabalharem do jeito que eu comecei, a começarem a trabalhar aqui pela internet prestando serviços, tá? Só que hoje eu foco em vender o meu conhecimento. Eu tenho alguns clientes aqui que eu presto serviço até hoje, só que o meu foco hoje é vender esse conhecimento. E eu fiquei tão bom em vender o meu conhecimento, tá? Eu segui tanto por essa área do negócio escalável, que eu peguei e comecei a vender o conhecimento de outras pessoas. Então hoje, vamos dizer assim, que antigamente eu prestava serviço de gestão de anúncios para as empresas da minha cidade, hoje eu faço esse mesmo serviço, só que ao invés de ajudar as empresas da minha cidade, eu ajudo outras pessoas a também venderem o conhecimento dela. Então a minha esposa, por exemplo, ela se interessava muito por milhas e viagens. Eu
fui e ajudei ela a lançar o curso dela. E hoje eu sou responsável pelos bastidores do curso dela. Ela grava aulas, ela é professora e eu fico nos bastidores, tá? Então, assim, eu comecei a pegar outras pessoas que também queriam virar professores e comecei a agenciar essas pessoas e ganhar uma porcentagem sobre isso. Então, além do meu curso que eu tenho, minhas mentorias, onde eu ensino a galera a começar a trabalhar pela internet da mesma forma que eu comecei prestando serviço, eu auxilio outras pessoas também que querem fazer a mesma coisa e também ensinarem alguma coisa que elas sabem. Então, hoje na internet tem várias áreas que você pode seguir, tá? Ah, tá, gente, não significa que eu saí também, parei de prestar serviço para as empresas locais da minha cidade. Como eu disse, eu tenho alguns clientes até hoje, tá? Só não foco mais tanto em pegar mais empresas, as empresas que chegam eu atendo. Então tem várias fontes de renda que você tem como ter pela internet. Eu tenho os meus cursos e mentorias, tenho alguns clientes que eu atendo, tem algumas consultorias que eu dou para empresas. Então tem várias formas de você ganhar dinheiro aqui pela internet. E foi dessa forma que eu cheguei nesse faturamento. Não tem nada milagroso, não tem dica secreta para você conseguir ter resultado mais rápido. Não existe esse negócio. O que existe é trabalho duro, é trabalho inteligente. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui para você para contar um pouco da minha trajetória. Você, como eu disse, muita gente olha para mim hoje e pergunta: Matheus, mas como que você faz hoje? Você tá faturando bem alto agora, você tem os seus treinamentos que você vende, você presta serviço, você ganha porcentagem de outras pessoas que também vendem curso na internet, vendem mentoria, você está ganhando um valor bem alto, aí eu quero começar igual você. Cara, iniciante não vai começar dessa forma. Tá? Iniciante, como é que você vai fazer? Você não vai ver o que eu faço hoje, você vai ver o que eu fazia lá atrás quando eu estava começando. Lembra que eu descobri que se você não tem dinheiro, você começa prestando serviço? Então, você que está iniciando agora, talvez esse seja o melhor insight que você tire dessa aula. Você que está começando, não começa querendo vender coisa, querendo criar coisas muito mirabolantes, porque isso depende de teste, depende de investimento. Começa prestando serviço, porque você não depende de investimento, mesmo que você tenha um pouco de dinheiro guardado. Quando você viu, para você começar em áreas que precisam de investimento, você vai ter que gastar um pouco de dinheiro, vai dar errado no início até você conseguir validar uma coisa que funciona. E você não vai ter psicológico para ver o seu dinheiro indo embora ali nos testes até dar certo. Então começa alguma coisa que não precisa de dinheiro, não precisa de investimento. Prestar serviço é a melhor forma para você iniciar. Ok? Se você quer aprender a começar prestando serviço, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso, do MVA. Se você tiver interesse, vai ser super bem-vindo lá. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clica no botão aqui embaixo de like, acompanha aqui o canal, porque vai vir muito mais vídeo ensinando dicas aqui valiosas para você começar a trabalhar aqui pela internet. Deixa o seu comentário falando o que você achou, alguma dúvida, qualquer coisa que tiver, deixa aqui embaixo e te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.